Raciocínio motivado e viés de confirmação. O que são e quais os seus efeitos na ciência? Viés de confirmação é a tendência de procurar e valorizar informações que reforçam o que já acreditamos, ignorando ou rejeitando dados que contradizem essas crenças. Já o raciocínio motivado acontece quando as pessoas interpretam informações de acordo com suas crenças, emoções ou interesses pessoais, em vez de analisá-las de forma neutra. Isso pode levar a escolhas parciais e a seleção de evidências que apenas confirmam o que elas já pensam. Viés de confirmação, quando a mente busca o que já sabe. O medo da complexidade e o viés de confirmação são também citados pela pesquisadora de Nova York, Sarah Gorman, no livro Denying to the Grave, Why We Ignore the Facts That Will Save Us. Em tradução livre, algo como negando até o túmulo porque ignoramos os fatos que nos salvarão. Segundo a autora, é tendência da mente enfatizar um pequeno risco, fortalecendo assim as próprias crenças. Recusar-se a vacinar uma criança é um exemplo disso. Aqueles que têm medo da imunização exageram um pequeno risco de um efeito colateral e subestimam a devastação que ocorre durante uma epidemia de sarampo, ou apenas o quão letal a coqueluche pode ser. Para explicar um pouco mais sobre o tema, convidamos Nicolas Oliveira, pesquisador de pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, para conversar com a gente. Nicolas Oliveira é psicólogo formado pela UBRA, fez mestrado e doutorado em psicologia na PUC do Rio Grande do Sul. Também realizou um pós-doutorado em psicologia na mesma instituição, com foco em psicologia econômica e bem-estar financeiro. Atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado em comunicação na Universidade Federal Fluminense, com ênfase no combate à desinformação. Olá, meu nome é Nicolas Cardoso, eu sou doutor em psicologia pela PUC-RS. Atualmente eu trabalho como pesquisador do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal Fluminense. E hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre dois conceitos que são muito importantes para o campo da desinformação científica, que são o viés de confirmação e o raciocínio motivado. Então, começando pelo viés de confirmação, ele é um dos vieses mais comuns, né, no processo de tomada de decisão dos seres humanos. Né? Então, ele ocorre quando o indivíduo ele busca apenas as informações que confirmam aquilo que ele já acredita, enquanto ignora ou descarta as informações e evidências contrárias. Né? Então, isso acontece nas mais diversas áreas do conhecimento. Pode ser em temas relacionados à política, à religião, na ciência, mudanças climáticas, à saúde, né? Então, por exemplo, isso acontece quando alguém dá mais valor a relatos positivos sobre um novo tratamento alternativo que está surgindo para tratar alguma doença, né? Mas ignora vários estudos científicos maiores e mais robustos, né, que mostram a ineficácia desse mesmo tratamento. Já o raciocínio motivado, ele acaba sendo um passo além, né, do viés de confirmação. Então, ele acaba acontecendo quando o indivíduo não apenas seleciona evidências que confirmam aquilo que ele já acredita, mas ativamente distorce argumentos para justificar as crenças anteriores. Né? Então, nós podemos ver isso claramente no caso dos negacionistas climáticos, por exemplo, né, que rejeitam consensos científicos sólidos porque confrontam seus valores ou interesses pessoais, ou muitas vezes financeiros, né? Então, na prática científica, esses viés eles podem distorcer desde a interpretação de dados, né, de resultados de artigos científicos, até o processo de revisão por pares, por exemplo. Né? Então, muitas vezes, alguns pesquisadores podem, sem sequer saber, sem ter a intenção, acabar dando mais crédito a estudos que confirmam suas hipóteses iniciais, né, aquilo que eles já acreditam, aquilo que está em linha com o seu campo de pesquisa, em detrimento de novos estudos que estão propondo teorias novas ou uma forma, né, de pensar diferente, um pouco fora da caixa, né? Então, não à toa, né, existe um ditado irônico, né, que diz que a ciência ela avança um funeral de cada vez, né? Já que novas ideias frequentemente precisam esperar que velhos paradigmas sejam
superados, né? Então, ao longo da história da ciência, né, existem várias histórias em várias áreas do conhecimento, né, onde foi necessário, então, que alguns teóricos, alguns pesquisadores importantes da época acabassem falecendo para que a ciência avançasse, para que novas ideias, né, fossem solidificadas, né? Mas existe esperança, né? Então nós podemos fortalecer a ciência adotando, né, diversas práticas, né? Como, por exemplo, o pré-registro de estudos, né? Especialmente de experimentos e ensaios clínicos. Isso está cada vez mais comum, né? Sendo solicitado por revistas de alto fator de impacto, né? Que os estudos, quando você vai publicar o resultado de algum estudo, se espera que você tenha feito um pré-registro dizendo, olha, a minha hipótese era tal, eu vou usar tal método, tais participantes, vou analisar os dados de tal forma e vou reportar tal coisa no meu artigo final, né? Justamente para não ter muita margem para distorção de resultado, né? Então você já disse o que você ia fazer, não tem muita margem para mudar depois e omitir algum resultado. Ah, não avaliei essa variável, né? Ou simplesmente omitir porque o resultado não foi o que você esperava, né? Uma outra forma também é a replicação das pesquisas, né? Então é importante que os estudos sejam replicados, né, no mesmo país ou em países diferentes, e a educação em pensamento crítico, né? Além, claro, de tentar comunicar a ciência com transparência, né? Explicando não só as descobertas, mas também as suas limitações e o processo pelo qual elas foram alcançadas. Mas e você? Você já identificou esses vieses atuando em suas próprias conclusões e tomadas de decisões ou em discussões que você participou, né? Então, comente abaixo e se quiser colaborar com o Café Conecta, deixe a sua sugestão e obrigado por refletir com a gente.